Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Muito forte isso, né? Como assim Davi era conhecido? Como assim Davi era conhecido como segundo o coração de Deus? O homem, né? Segundo o coração de Deus. Isso é muito forte. Será que eu e você somos conhecidos como o homem e a mulher segundo o coração de Deus? Então, Davi, para quem não sabe, ele era um pastor de ovelhas, né? Ele foi um pastor de ovelhas, ele foi um líder, um músico, um poeta, um escudeiro e um rei, né? Então, Davi, ele era conhecido segundo o coração de Deus, mas por quê? Você sabe por quê? A gente sempre fala isso, né? Quem era Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas por quê? O que Davi tinha que ele era segundo o coração de Deus? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre alguns atributos que Davi tinha e por isso ele foi conhecido e é até hoje como homem segundo o coração de Deus. O primeiro, né, atributo é que Davi, quando pecava, ele confessava os seus pecados. Não precisa abrir, tá? Eu só vou falar a passagem da Bíblia para quem quiser anotar. Quando pecava, né, Davi confessava os seus pecados. Isso fala ali em Salmos 32, capítulo 32, versículo 5. É só para quem quiser anotar. Então, Davi, ele pecava, mas ele confessava os seus pecados. Esse é um dos primeiros atributos que considerava Davi um homem segundo o coração de Deus. O segundo era que Davi reconhecia os seus erros e se arrependia verdadeiramente. Isso fala lá em Salmos, capítulo 51, do 1 ao 4. Então, Davi, ele era um homem normal, né? Assim como nós somos homens e mulheres normais, mas ele reconhecia os seus pecados e ele se arrependia verdadeiramente. E isso é muito difícil, né? Você reconhecer o seu erro e se arrepender verdadeiramente desse erro. Esse é o segundo atributo que Davi tinha. O terceiro, que eu anotei, é que ele sabia que ele era pecador e precisava de Deus. Então, muitas vezes a gente sabe que é pecador, mas acha que não precisa de Deus. E Davi era diferente. Davi, ele sabia que ele era um pecador, mas que ele precisava da misericórdia de Deus. Isso fala lá em Salmos, capítulo 51, versículo do 6 ao 7. O quarto atributo é que Davi consultava o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Então, muitas vezes, quando a gente vai tomar uma decisão na nossa vida, nós não consultamos Deus e muito menos o líder, né? Só que Davi, ele era diferente. Em tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. Esse é o quarto atributo. São 10, tá? O 5 é que ele confiava em Deus de todo o coração. Como assim confiar de todo o coração? O que é isso? É quando você entrega a sua vida para Deus e confia nele. Então, muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas nós não confiamos, né? Muitas vezes sentimos insegurança, né? Estou precisando de um emprego. Eu confio em Deus, mas muitas vezes murmuro. Então, na verdade, eu não confio em Deus. Esse é o quinto. O sexto atributo é que Davi dependia totalmente do Senhor. Totalmente. O sétimo atributo é que Davi desejava ter um puro espírito e um espírito reto. O oitavo é que Davi tinha Deus como sua esperança. O nono é que Davi desejava a promessa de Deus. E o 10º é que Davi queria aprender com Deus. São 10 atributos. Davi tinha muito mais. Eu e você, será que temos um desses atributos que Davi tinha? Será que é por isso que Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus? E muitas vezes nós não somos, porque nós não temos um atributo que Davi tinha. Então, Davi, ele era um homem de uma retidão, né, enorme com Deus. E é aí que a gente consegue ver todos os atributos de Davi e por que ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas será que é possível
ser uma mulher e um homem segundo o coração de Deus? Vocês acham que é possível? Não precisa responder. Será que é possível eu ser segundo o coração do Senhor? Sabe por que que é possível? Porque Davi, ele era um homem igual a mim, né? Na verdade, igual a vocês, igual a mim. Então, é possível ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem simples. Vocês podem ver que na história dele fala que ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas. Então, eu e você conseguimos, sim, ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, né? Com essa campanha, Derrubando Gigantes, eu vou convidar vocês. O que tem a ver Davi com essa campanha, né? Eu só estou falando aqui dos atributos de Davi e quem que ele era, o que ele fazia, por que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas o que Davi tem a ver com a campanha que a gente está fazendo, que é derrubando gigantes? Eu vou pedir para o pessoal abrir em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, por favor. Eu vou ler aqui do telão, tá? Diz assim: Davi respondeu: Este, seu servo, apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Ali vocês podem ver que Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, quando veio, né? Eu vou falar primeiramente ali do urso, quando veio um urso. Imagina um urso. Hoje eu estava estudando a palavra e fiquei imaginando, né? Um urso ali para Davi foi pouca coisa, né? Pequeno, mas imagina um urso perto de você. O tamanho que é um urso. Imagina o medo, né? E a fragilidade naquele momento. Mas Davi não. Davi foi corajoso e forte. Ele foi lá e matou o urso, né? Esse foi o primeiro gigante que Davi derrotou. Aos nossos olhos, quando a gente lê assim, é algo pequeno, foi só um urso. Mas imagina você derrotando um urso. Então, 1 Samuel 17, né? Capítulo 17, versículo 35 ao 36. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. 36. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Então ele fala que depois do urso, Davi ainda foi e matou um leão. Gente, quantos já viram ali aqueles documentários que tem do leão, o tamanho de um leão, que a pata dele dá o que? Acho que é a nossa cabeça, eu acho. Enorme, né? Então, Davi derrotou o primeiro gigante, que foi o urso. E o segundo gigante foi o leão. Imagina Davi ali, juntamente com o leão, defendendo, né, as ovelhas dele. E aquele bicho enorme. Eu fico imaginando como Davi foi corajoso, né? E muitas vezes na nossa vida, nós passamos, né, por muitos e muitos gigantes. E muitas vezes sentimos medo, né? Medo de enfrentar o gigante da nossa vida. E Davi foi diferente. Davi foi forte e foi lá e enfrentou, né, o gigante. O gigante não, desculpa. O leão. Então, vou pedir para passar 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37 ao 40. Eu vou ler aqui da minha Bíblia, tá? Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará, da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes
e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Então, nós já vimos que Davi foi lá e matou o urso, matou o leão, e ele derrotou esses 2 gigantes da vida dele. O terceiro gigante realmente foi um gigante, né? E acho que foi um dos maiores desafios de Davi. E Davi, forte, né? A Bíblia fala que Davi era pequeno e que Golias tinha, se eu não me engano, 6 covados e 1 palmo. Eu procurei, né? Entre 2,90 metros a 3 metros. Bem alto, né? E Davi, como era pequeno. Imagina você enfrentando Golias. O que você sentiria naquele momento? Primeiro, será que você iria enfrentá-lo? O que você iria sentir? Medo? Ia correr? Davi fez diferente. Davi foi ousado. Davi foi e disse que derrotaria aquele gigante. Essa foi o terceiro, na verdade, gigante que Davi iria derrotar, né? Então, muitas vezes na nossa vida, a gente passa por muitas e muitas coisas, né? Muitos gigantes. Então, Davi, ele foi e com toda a ousadia, né? Fé em Deus, foi e disse que iria derrotar aquele gigante. Eu fico imaginando as pessoas à volta dele, né? Falando, como ele vai derrotar esse gigante? Olha o tamanho dele, olha o tamanho do gigante que ele vai enfrentar. Então, muitas vezes na nossa vida é assim. As pessoas falam, olha o tamanho que você é perto da luta que você vai enfrentar. Olha o tamanho que você é perto do gigante que você quer derrotar. Só que essas pessoas não sabem que, assim como Davi, nós temos um Deus que ele é vivo. E quando a gente crê de todo o coração e confia nele, não importa o que vier, seja a luta, seja o maior gigante, nós vamos derrotar. Amém? Então ali, Davi já tinha determinado a vitória dele. Eu vou pedir para abrir em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 49 ao 51. Que diz assim: E Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o teu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra o feriu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que ocorreu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Ali fala, né, conta que Davi pegou a pedra e atirou no gigante, né? Mas antes disso, em 1 Samuel, não precisa abrir, capítulo 45 ao 46, diz assim: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi também fala que ele ia até Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Isso, olha, quando Davi falou isso, ele já tinha travado a vitória dele, né? Tragado, desculpa. Por quê? Ele já tinha colocado Deus à frente daquela batalha. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, muitas vezes a gente vai vencer, né, um gigante já derrotado. Eu não vou conseguir vencer, é muito para mim. Só que a gente esquece que tudo aquilo que Deus coloca, né, é porque sabe que nós vamos vencer, amém? Então, Davi, ele foi e disse que ele iria em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes você passou por uma
tribulação ou por uma luta e esqueceu que Deus era contigo. Muitas vezes a gente faz isso. A gente esquece que quem está à frente é Deus. A gente esquece que quem está ali conosco é Deus. E quem é Deus? Quem é Deus? Então, muitas vezes a gente acaba indo para a luta já achando que já perdeu. Achando que não vai conseguir. Achando que aquela luta é muito maior do que Deus. Só que o Senhor nos mostra em inúmeras partes da Bíblia que Ele é conosco e que Ele é muito, muito maior do que os nossos gigantes. Amém? Então, como a gente viu, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que enfrentou os seus gigantes, né? Enfrentou não só né? Ele enfrentou 2, 3 e com certeza outros gigantes que apareceram. Quantas vezes a gente se pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso, né? Por que eu estou enfrentando isso? Se vocês conseguiram perceber, Davi, ele foi lá e matou um urso, matou um leão e depois um gigante. Se vocês conseguirem perceber, ele foi lá e começou pelas pequenas coisas, digamos assim. Deus veio, mandou, né, uma luta pequena, digamos, né, veio uma mais ou menos e uma maior. Então Deus, ele sempre está nos preparando. E a gente muitas vezes não consegue ver isso. Se Ele te mandou uma luta, é porque Ele está te preparando, porque vai vir outra. Ter uma vida com Deus não quer dizer que você não vá passar nada na sua vida. Ter uma vida com Deus não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, por lutas, que você não vai passar por gigantes. E às vezes quando a gente tem uma vida com Deus, a gente acaba se enganando. Acha que vai ser tudo maravilhoso. Na verdade é tudo maravilhoso. Mas a gente vai passar, assim, por lutas na nossa vida. E Deus vai nos preparando. Por isso que Ele manda uma pequena, você passa por aquilo, Ele manda outra, você passa, e aí Ele manda outra maior. Porque sabe que lá na frente, você vai conseguir passar por aquela luta como você passou nas outras atrás. Então, Davi, ele é um grande exemplo da Bíblia para nós, né? Quando eu fui desafiada a pregar, eu fiquei pensando sobre o que eu vou falar, né? Sobre quem que eu vou falar. E aí eu pensei, várias pessoas que derrubaram na Bíblia, né? Seus gigantes. E aí me veio Davi. Por quê? Porque já fala de gigante, né? Então eu pensei, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que era ousado, né, com Deus. E eu fiquei me perguntando por que não falar dele. E fui me lembrando de coisas que eu passei, que para mim foram gigantes. E para muitas pessoas não é. Mas para mim aquilo foi gigante. Que nem pregar, que hoje para mim é muito difícil. Ainda é. Porque eu era uma pessoa muito tímida e para mim isso era um gigante. Muito, muito, muito tímida em tudo. Em todas as áreas da minha vida. Era muito tímida nos estudos, muito tímida no emprego. Quando tinha uma entrevista de emprego, eu não conseguia, porque isso me travava. Era um gigante que me travava. Quando tinha uma apresentação da escola, eu não conseguia, porque isso me travava. Eu não conseguia falar para as pessoas aquilo que eu sentia, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Então, no relacionamento, isso também foi um problema muito, muito grande, né? Porque me travava. O Eric chegava perto de mim para conversar comigo, eu queria sumir, eu queria fugir do planeta, porque eu era muito tímida. E ele lembra disso, em tudo, em tudo. Então, quando eu fui a primeira vez numa célula,
a primeira coisa que tinha na célula quando tu chegava, a líder orava, era momento compartilhar, que tu tinha que falar do teu dia. E eu já pensei, meu Deus, como que eu vou falar do meu dia se eu não consigo nem me comunicar? Gente, eu era muito, muito nervosa. Vocês não têm noção. Eu era muito. Eu não conseguia mesmo. E aí, a minha, né, naquela época era minha líder, perguntou, como é que foi teu dia? Eu falei, foi bom, só. Mas pra mim aquilo tinha sido uma vitória. Porque eu não conseguia falar em público. E lá, né, tinha bastante meninas. E aí, na segunda célula, eu fiquei meio assim, porque tinha esse momento compartilhar. Mas fui. E aí, aquele momento que tinha, foi uma das coisas maravilhosas que eu conseguia me expressar só ali também. E aí, depois eu comecei a fazer o IV. E aí, quando eu soube que tinha que apresentar um trabalho para todo mundo, e a minha turma naquela época, se eu não me engano, tinha umas... Se eu não me engano, eu não quero mentir, tinha umas 60 pessoas, eu acho. E eu tinha que apresentar aquele trabalho para todo mundo. Falei, o Senhor quer mesmo que eu passe por esse gigante, não pode. E aí passei, abri a minha célula, e aí eu tinha que falar também. E aí eu fui lá, falei. No primeiro dia eu tremia, assim, dava para ver nitidamente. Mas fui, passei. E aí quando falaram assim para mim, hoje tu vai me mandar a mensagem, tu vai abrir o Arena. Eu falei, Senhor, piorou. Como é que eu vou abrir o Arena? Se às vezes não consigo nem dar uma célula. Dou, mas fico, né, toda nervosa. Fui lá, abri o Arena. E aí quando falaram, quero te desafiar a pregar. Eu falei, meu Deus, o Arena vai, não dá nem 5 minutos, imagina pregar. Que às vezes é meia hora, 25 minutos. E aí eu falei, não, eu vou ir. E fui. Sabe por quê? Uma vez a bispa falou assim pra mim. Pra mim não, ela estava falando e disse assim. Uma vez eu falei pra Deus que eu nunca ia dizer não para as coisas dele. Tudo que ele falasse pra mim, eu ia fazer. Mesmo não querendo, mas eu ia fazer. Porque eu sabia que era algo que eu tinha que romper na minha vida. E eu falei, bom, se a bispa vai fazer isso, eu vou fazer também. No primeiro momento me arrependi, né? Mas eu falei, eu vou fazer isso também. Tudo que o Senhor pedir para mim fazer, eu vou fazer. E aí veio a abertura de célula, veio a abertura do culto, veio pregar. E tudo eu falo sim. Porque eu entendo que quando a gente fala sim para Deus, é quando Deus nos usa, amém? Então esse era um gigante da minha vida. Que eu consegui vencer, graças a Deus. Fico nervosa? Fico muito. Mas estou aqui hoje. Então, o meu gigante era esse. O teu gigante pode ser a mesma coisa. Ou o teu gigante pode ser totalmente diferente, né? Aos teus olhos, o meu gigante pode ser um gigante pequeno. Mas aos meus olhos, era um gigante enorme que eu achava que eu nunca iria conseguir vencer. Então, não existe gigante, né? Pequeno, médio. Cada um tem o seu gigante. Então, assim como Davi, que venceu o seu gigante, né, Deus quer que nós também venhamos vencer o gigante em nossa vida. Seja qualquer o que for. Aos seus olhos pode parecer um gigante enorme, mas quando a gente está com Deus, esse gigante que era assim, fica assim. Amém? Eu vou pedir para que o louvor possa subir.